Em jogo atípico na Série B, o Sport conhece a sua segunda derrota na competição nacional. O Sport saiu na frente aos 13 minutos com um gol de Alan Ruiz, o que esperava um contexto totalmente favorável, que ia destravar e quebrar a estratégia do Avaí. Mas depois de duas expulsões, a equipe jogando com 8 atletas em campo, no finalzinho o Avaí conseguiu empatar e depois virar o placar. Então, a equipe rubro-negra perdeu a gordura inicial e já começa a ver os seus adversários se aproximarem pelo retrovisor. A gente vai explicar taticamente e também comportamentalmente o que é que aconteceu nesse jogo que culminou com mais uma derrota do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo com o Avaí, o Mariano Susso voltou a repetir a escalação que ele já considera titular, né? Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Luciano Castan e Felipinho. No meio-campo, Felipe Domingues e Alan Ruiz. E mais à frente, Lucas Lima, Romarinho e também o Coutinho. Já o time do Avaí veio com uma postura para jogar com losango, ter muita associação, né? Mas que a tendência era que fosse uma equipe que iria aguardar muito mais o Sport, né? Mas o gol aos 3 minutos, ela muda totalmente a configuração do jogo, né? O Sport tem uma falta ali cometida pelo Ronaldo na frente da grande área. O Alan Ruiz solta uma pancadaça, o goleiro César espalma para dentro e o Sport abre o placar. Cenário do melhor dos mundos. 3 minutos você jogando em casa com a sua equipe que é considerada titular, entrosamento na ponta dos cascos, quebrando a estratégia do adversário já nesse início, então vai destravar o jogo. E se esperava que o Sport deslanchasse no jogo, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Avaí, a partir do seu meio-campo, começou a ter uma posse de bola muito maior, começou a controlar as ações, começou a ocupar muito mais o campo de ataque. E aí, inicialmente, esse embate aqui, Pedro Lima com Garcês foi um embate muito interessante, né? Um embate que a gente pôde perceber que inicialmente o Pedro Lima teve uma certa dificuldade de estabilizar e aí sofreu um pouquinho em alguns cenários com o Garcês, mas com 5, 10 minutos já começou depois já a equilibrar. Ganhava uma, perdia uma e depois controlou muito bem as ações, né? Porque o jogo do Avaí estava concentrado totalmente aqui no Garcês, porque inicialmente ele estava levando a melhor, o time forçando uma bola mais longa nas costas aqui do Thierry e do Pedro Lima. Mas depois o Sport estabilizou, o Pedro Lima estabilizou, o Pedro Lima que fez um grande jogo hoje, né? A gente vai falar mais à frente individualmente. Mas inicialmente foi essa a estratégia do time do Avaí, forçar o jogo aqui no Garcês em cima do Pedro Lima. Depois que o Sport conseguiu estagnar, e aí a gente percebe que o time do Avaí ficou com uma posse de bola muito estéreo, né? Rodava para um lado, rodava para o outro, sem levar tanto perigo ao gol do Kaique França. E o time do Sport não conseguia agredir a equipe do Avaí. Era uma equipe muito desconcentrada. O que o gol poderia criar uma onda de confiança, de autoconfiança, de buscar ir para frente, de buscar o segundo gol, a gente viu tudo ao contrário, né? A gente viu uma equipe totalmente desconcentrada, a gente viu uma equipe excessivamente conservadora, muito passo para trás, Felipinho, o próprio Felipe, Thierry, Castan tocando muito na bola. Claro, são os zagueiros construtores, mas muita jogada lateral, né? Em alguns momentos o Castan tentou até umas invertidas, umas bolas longas em diagonais, mas o time do Sport não conseguia entrar no jogo. E aí tem um escanteio, fatídico escanteio, que o Alan Ruiz tomou um amarelo, ele e o Thiago Panussá, né? E na sequência, o Alan Ruiz dá uma chegada na cabeça do Thiago Panussá e é expulso, recebe o segundo amarelo. E aí, a partir desse momento, o jogo muda um pouquinho de configuração. O que se esperava agora, que o Sport de fato fosse sentir toda a questão emocional, né? Perder um atleta, e física, parece que funcionou como uma energia ao contrário, né? O time do Sport ligou o sentimento de urgência, passou a de fato agora a ser uma equipe mais combativa, muito mais concentrada, muito mais ligada. Eu tirei aqui o Coutinho, ó, que loucura. Muito mais ligada e que passou a agredir mais a equipe do Avaí. O Avaí veio para cima naturalmente, continuou com a sua postura de vir para cima, de tentar agredir a equipe do Sport,
mas o Sport teve situações de contra-ataque, né? Teve um contra-ataque que Coutinho recebeu dentro da grande área e finalizou mal. Aquele gol, aquela finalização errada, poderia ter dado uma tranquilidade muito maior à equipe do Sport. Então o Sport foi muito mais agressivo, foi muito mais combativo, teve um comportamento mais de acordo com a sua temporada quando perdeu o Alan Ruiz. Defensivamente, o que é que mudou com a saída do Alan Ruiz? A equipe se postou aqui com duas linhas de 4. O Coutinho geralmente marcando aqui esse primeiro volante, que no caso era o Ronaldo, e deixava os zagueiros da equipe do Avaí com a bola. Os zagueiros do Avaí tinham toda a tranquilidade, né, para sair jogando, porque não importa você estar pressionando a todo momento os zagueiros lá, porque o jogo acontece um pouco mais para trás, né? O Sport está num bloco muito mais baixo, o Sport tá dificultando a saída, então o zagueiro pode ficar lá com a posse de bola estéreo. Um momento ou outro o Coutinho dava uma subida para dar uma apertada, principalmente ali no Thiago Pagnusá, mas nada acontecia no jogo, né? O jogo não mudou de panorama e foi para o intervalo. E aí, no intervalo, o Pagnusá já estava amarelado, o Ronaldo já estava amarelado, e já estava aquele ambiente de muita pressão para que o juiz pudesse também advertir o Avaí, algum jogador do Avaí também com o segundo amarelo e o vermelho. E aí a sacada do Dalpozo, né? A inteligência do Dalpozo. Ele viu que os ânimos estavam muito exaltados e o árbitro, a tendência é que poderia dar mais um cartão vermelho para o seu jogador e compensar, né? Então ele já tira aqui, ó, o Pagnusá e também tira o Ronaldo. E aí ele tira o Pagnusá para a entrada do zagueiro, né? Do camisa número 4. E também coloca o Pedrinho. Coloca o Pedrinho aqui a campo. E aí muda um pouquinho de configuração, né? Porque aí agora o Poveda vem jogar mais centralizado. O Pedro Raul cai lá pela direita. E fica um tripé aqui de meio, né? Fica um tripé aqui de meio. O Pedro Raul vem jogar aqui mais por dentro, perdão. E o Pedrinho vai jogar lá aberto. E aí você tem G6, Poveda e Pedrinho na frente. E tem aqui no meio campo a estrutura com o Pedro Raul, o William Maranhão e também o Giovani, né? Então a equipe passou a ter essa postura muito mais ofensiva agora, né? De ocupar racionalmente melhor os espaços, de tentar ter mais a amplitude, né? E aí a equipe começava a forçar o jogo pelos lados, muitos cruzamentos, e aí a gente viu o Castan fazendo um jogo de altíssimo nível, o Thierry fazendo um jogo de altíssimo nível, até mesmo o Filipinho e Pedro Lima fazendo um jogo de alta concentração. A linha de defesa do Sport fez um jogo de almanaque, altíssima concentração, tirando todas as bolas. E não é tirando aquela bola e sobrando na entrada da grande área para o cara chutar, dando um rebote, não. Tirando a bola com consciência para dificultar o rebote. Jogo grande da dupla de defesa do Sport. E a equipe do Avaí buscava muito situações de bola parada, né? Bola parada porque tentava o cruzamento, tirava de cabeça, muitas vezes ia para escanteio. E aí uma batida mais fechada que levava um pouco mais de perigo para o gol, mas nenhuma situação clara, né? Teve uma situação apenas que foi um cruzamento do William Maranhão, ficou no bate-rebate, o Poveda, a bola ficou viva ali para ele bateu e o Kaique França fez uma baita defesa. Mas nesse cenário ainda, o Sport com menos um jogador ainda controlava o jogo. O Sport voltou com uma postura ainda agressiva, voltou com uma postura de tentar ainda incomodar e defensivamente estava muito estável, não cedia tantas oportunidades. E você defender com 9 ali, com 10, perdão, não te custa tanto, né? Não te custa tanto. E aqui fazer uma menção ao Felipe, né? Eu sou um crítico do Felipe. O Felipe tirou o terno hoje para vestir a armadura. Fez um jogo muito bom defensivamente, fazendo coberturas, se impondo nos duelos individuais, colocando o pé na bola, dividindo tudo. Fez um jogo muito grande o Felipe durante o tempo que ficou em campo, né? Juntamente do Domingues, o Coutinho fazendo um trabalho muito solidário, o Romarinho também solidaríssimo, cara. O jogo do Romarinho, do Lucas Lima, em muitos momentos quando o time do Avaí mudou essa configuração, então a gente tinha os laterais passando e o Lucas Lima acompanhando o lateral, fazendo até uma linha de 5 em muitos momentos. Então foi um jogo de muita exigência física e mental para o Sport, um jogo de muita concentração defensiva, né? A equipe foi demonstrando isso.
E aí depois tem as alterações, né? Ele percebe que a equipe passa a ceder um pouco mais de espaço. O Avaí vai para cima, então ele faz duas alterações. O Coutinho já estava desgastado, o Lucas Lima não era o jogador para esse contexto, então ele tira o Lucas Lima e tira o Coutinho desgastado para a entrada de dois jogadores frescos e que se adequam também ao tipo de jogo, né? Por exemplo, você vai ter aqui, ó, o Barleta jogando, entrando aqui na ponta esquerda, e o Zé Roberto, né? Zé Roberto voltando de lesão, com toda a capacidade de suprir a ausência do Coutinho aí e dar um vigor, né? E aí o Zé Roberto toma um cartão amarelo logo por reclamação, dizendo que o árbitro só estava apitando para eles. E de fato o árbitro fez uma arbitragem assim, com critérios não tão claros, principalmente naquelas faltas de jogo, assim. E isso vai enervando os jogadores, né? Ainda mais quando você está com -1, você quer criar uma vantagem para si, então quando o árbitro não marca uma vantagem para você, você já começa a tentar de toda forma influenciar o árbitro, e depois ele entra por cima da bola em cima do zagueiro da equipe do Avaí, e aí é expulso direto, né? Não recebe nem o segundo amarelo. E aí nesse cenário fica muito difícil. Nesse cenário o time do Sport se complica ainda mais. E aí o Mariano Sosso faz mais duas alterações. Tiram Domingues e o Felipe, que também já estão desgastados pra caramba, né? E aí você promove as entradas do Fábio Matheus e também do Fabinho. Dos volantes para energizar ali aquele setor de meio, energizar a combatividade, fazer com que o Sport mantenha sustentando. E agora o Sport passa a jogar com duas linhas de 4. E o Fábio Matheus foi muito importante, né? Nessa configuração agora de meio, né? Porque o Fábio Matheus é que subia um pouco mais a pressão aqui quando essa bola estava com o Giovani, ou o Giovani estava no entrelinha, estava com o Castro, então ele subia, né? Ele fazia esse papel, entre aspas, de volante e também de centroavante, para fazer a primeira pressão, para fazer a primeira abordagem. Isso permitia com que o Sport saísse um pouco, né? Não ficasse todo com a bunda na parede, não ficasse todo atrás. E aí o time do Sport, dedicação muito grande, né? Jogo, como eu disse lá no Twitter, não tenho medo de dizer não, jogo de time que tem culhão, tem brio para jogar. Não sentiu, não, porra, agora com -2 eu vou correr, não, porra, aqueles caras fizeram aquele negócio. Não, os caras têm compromisso com a responsabilidade, com o objetivo do Sport de subir para a Série A. Foi jogo de cara que tá acostumado, que quer que o Sport alcance o seu objetivo. Jogo de muito compromisso tático, comportamental, emocional e também das missões e valores do Sport Clube do Recife. Então foi um jogo de muita entrega física. O Romário fazendo dobra com o Filipinho, Rafael Thierry tirando tudo de cabeça, Kaique França não sendo tão acionado, mas em alguns momentos o cruzamento saía do soco. E o jogo foi passando, o time do Avaí foi colocando mais peças, né? E aí já trocou os pontas, depois coloca mais um jogador aqui para buscar ter mais peso na grande área, né? Colocou também o Ademilson, o Ademir, e aí a equipe passou a ter muito peso na grande área, e aí começou os cruzamentos mais ainda, né? Muitos cruzamentos. A equipe do Sport tentou de toda forma, e aí depois sai o gol, né? Tinha 3 jogadores aqui dentro desse setor, e aí sai o gol do Garcês de cabeça. A bola foi até fraquinha, mas é aquela fraquinha que vai saindo do goleiro e é muito difícil para o Kaique França fazer a defesa, né? Então houve o empate da equipe do Avaí, que já era, ainda assim, nesse cenário de -2, para o Sport ainda estava um cenário ainda positivo. E depois teve mais uma finalização de fora da grande área, e a equipe do Avaí virou o jogo, né? Conseguiu virar o jogo para 2-1. Foi um jogo assim, que se complicou principalmente pela atitude inadequada de Alan Ruiz e de Zé Roberto, né? Tinha tudo para ser um jogo tranquilo, principalmente no cenário inicial. 3 minutos você abre o placar. Por mais que o Sport tenha sentido ali a questão de não ter pressionado o Avaí ter vindo para cima, quando você está com 11 contra 11, cara, era muito difícil que o Avaí
conseguisse fazer um gol. O Avaí, as chances do Avaí foram fortuitas. Finalização de fora da grande área e cruzamento. Não foi nada trabalhado. Não houve nada trabalhado. Toca no lado, cruza e ali tenta escorar de cabeça para fazer o gol. Era no São Bambo. E só assim no São Bambo o Avaí poderia fazer gol no Sport, porque é uma equipe que é um trabalho muito inicial ainda do Dalpozo. Né? O Dalpozo tem buscado fazer essa retomada, já são 2 jogos, 2 vitórias, agora 3 jogos, 3 vitórias, a equipe entrando no G4, mas é uma equipe que tem um teto baixo, não é uma equipe que vai brigar por... Eu não vejo o Avaí hoje brigando em condições com esse time aí brigando para G4. Acho que é uma equipe ainda que tem um teto baixo, a não ser que o Dalpozo consiga dar uma cara muito grande, fazer com que esse time renda além da sua capacidade. Mas o Ortiz não, perdão, o Alan Ruiz e o Zé Roberto, eles têm total responsabilidade nessa derrota do Sport, né? Foram jogadores que não podem se descontrolar emocionalmente. Jogadores de 30 a mais, cara. Jogadores rodados, vividos. Não são um Pedro Lima que tem 17 anos. Nem o Pedro Lima, porra. Pedro Lima tem 17 anos. Não viveu muito dos contextos que o Alan Ruiz e o Zé Roberto já viveram. E não sentiu o jogo. E olha que o Pedro Lima quase todo jogo toma amarelo, né? Mas mesmo assim não é expulso com frequência. E aí o Alan Ruiz e o Zé Roberto deram muito mole. O Zé Roberto reclamando da arbitragem, o árbitro é rigoroso, dá cartão mesmo por reclamação, porque é recomendação da CBF, dá cartão amarelo por reclamação. E o Alan Ruiz se deixou enervar com o Panhussá, né? Aí deu uma chegada, porque ficaram se entrevendo lá dentro da grande área, e depois o Alan Ruiz tentou dar uma chegada junto dele para descontar, e aí o árbitro pegou e expulsou. Mas o cenário, qual é o cenário que a gente vê? Essas 2 derrotas, né? Essas 2 derrotas, o que é que elas trazem de peso para a sequência da competição, né? Eu acho que é necessário a gente saber, né? Saber o porquê ganha e saber o porquê perde. O Sport vinha ganhando muito pelo DNA, pela agressividade, pela sua imposição. Perdeu para o Ituano pela falta de pontaria, que teve volume, teve intensidade, teve chances reais de gol, mas pecou na falta de efetividade. Hoje o time não apresentou o mesmo futebol. É bom que se diga. Mas o contexto das expulsões, elas afetam totalmente. A falta de compromisso com o grupo de atletas, do Alan Ruiz e do Zé Roberto, ela é latente. E ela atrapalha totalmente o planejamento do Sport de conquistar mais 3 pontos dentro de casa. Mas mesmo assim, nesse tipo de cenário, o Sport criou uma gordura boa. 4 vitórias, 12 pontos, e está numa situação ainda mais confortável do que em 2023. Nessa rodada, na 6ª rodada em 2023, o Sport estava com 11 pontos. Ganhou a 6ª rodada, ganhou acho que foi do Vila Nova. E nessa situação está com 12. Então tem um ponto a mais em relação à temporada passada. Mas são pontos que não se pode desperdiçar, né? Principalmente nesse início de campeonato, que você vai pegar equipes ainda se arrumando, né? O Sport fez um trabalho de longo prazo. Se preparou na pré-temporada, fez um trabalho de dever de casa, contratou Mariano Sosso, fez muito bem o planejamento. Então perder pontos para equipes que ainda estão se arrumando, ela é inadmissível, né? É inadmissível para o seu planejamento. Mas acontece, futebol acontece. E aí é corrigir. Já no jogo com o Goiás, tentar vencer. Que o Goiás não é nada desse bicho papão aí que a turma tá querendo criar também. Venceu por 4-0 o Botafogo, porque o Botafogo é muito frágil. O time do Goiás tem muita efetividade, é bem verdade. Mas não tem volume, não tem posição. É um time bem encaixadinho. Mas dá pra competir. Dá pra fazer um bom jogo lá e ver se consegue vencer. Mas eu acho que hoje pesou muito os erros individuais do Alan Ruiz e também do Zé Roberto. Torcedor do Sport, o que é que você achou dessa derrota? E o que é que pode tirar de lições também? Comenta aqui pra gente fazer um debate dentro dos comentários do YouTube. E a gente tá sempre aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.